Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Essa semana tenho a honra de trazer um grande amigo do setor portuário, uma pessoa que entende muito, diretor de operações lá da Santos Brasil, Bruno Stupelo. Bruno, prazer ter você aqui no Porto 360 Entrevista com a gente. Prazer é meu, Max. Eu agradeço aí o convite, mais uma vez participando dos programas que você comanda, então é sempre um prazer falar do setor e principalmente da Santos Brasil. Bruno, eu particularmente, como você bem sabe, sou um incentivador da tecnologia, principalmente dentro do nosso setor. Eu tive a oportunidade de estar na Santos Brasil, com Marcelo Patrício, gravando um episódio para a TV, mostrando as operações remotas do Porto de Santos. E naquela oportunidade eu falei para o Marcelo, Marcelo, de 5 pessoas que são incentivadoras de tecnologia há mais de 20 anos no Porto de Santos, 2 estão aqui nessa sala. E eu fiz uma brincadeira com ele, eu disse o seguinte, Bruno, parece que o futuro realmente virou presente, né? A gente sempre olhou no Porto de Santos aqui dizendo, olha, isso vai acontecer num futuro próximo, e hoje a gente percebe que a Santos Brasil vem fazendo operações remotas do seu RTG de forma que é uma realidade para o nosso setor. Por que a companhia olhou para isso, né? Ou seja, foi buscar essa experiência lá fora, dentro desse mundo globalizado e trouxe para as nossas operações e isso efetivamente aumentou a produtividade? É uma coisa natural que vem acontecendo em diversos setores, né? A entrada da tecnologia, o aumento dessas operações de forma remota. Nós tivemos a oportunidade de ver isso em diversos terminais lá fora, ao longo desses últimos anos. E o ano passado, quando nós estávamos visitando um dos terminais lá na Coreia, eu até comentei com o pessoal que estava junto na visita, que no final do ano nós veremos isso acontecendo no Porto de Santos. E como você comentou, isso já é uma realidade. Nós temos ali 8 equipamentos operando de forma remota, né, 5 mesas remotas dentro do nosso centro de controle operacional. Isso é só o primeiro passo, né? Quando a gente fala aumentou a produtividade, a gente tem ali hoje em número de movimentações, como a gente está num ramp-up, né, num crescimento de aprendizado dessa operação remota, ela ainda é semelhante ao que a gente tem na operação do operador dentro do equipamento. Mas isso a gente tem certeza que vai melhorar ao longo do ano. A gente ganha a agilidade na troca de equipamentos que o operador está trabalhando, então ele consegue chavear dentro de uma mesa, ele chaveia para qual equipamento que ele vai operar, e isso dá uma agilidade ali nessa troca de equipamento, na troca de turno. Então, se você pega a movimentação específica de movimentos por hora enquanto o equipamento está operando, ele é semelhante. Mas você tem esses ganhos, né, dos tempos não operacionais que a gente tinha quando a operação é em cima do equipamento para agora que é dentro do centro de controle. Bruno, eu tive em Roterdã, e você comentou da Coreia do Sul, eu tive também em Israel, e 2 coisas me surpreenderam naquela oportunidade quando a gente olha para essa questão da operação remota, né? Ou seja, o colaborador ele não está necessariamente dentro do equipamento, ele está numa sala completamente salubre, né, onde ele tem ar-condicionado, ele tem uma condição de trabalho muito melhor, e ambas oportunidades, tanto Roterdã quanto Israel, isso eu também vi na Coreia do Sul com você, me foi pontuado de que, além disso, o mundo tem um problema muito sério de logística dos próprios funcionários, né? Ou seja, o funcionário se locomover, isso é uma realidade aqui no Porto de Santos. A gente chega ao ponto de você não ter linha de ônibus para o funcionário se locomover. E aí você ter a oportunidade, né, no primeiro passo, né, de trabalhar
a operação remota já é um ganho significativo, porque ele não necessariamente precisa ir lá na operação, subir no equipamento para que ele possa operar esse equipamento. Ele tem que chegar no terminal, obviamente, e ir direto para uma sala. E obviamente que a troca de turno fica muito mais rápido, isso já é um ganho. Mas por que eu estou fazendo esse comentário? Porque eu ouvi, tanto em Roterdã quanto em Israel, de que o próximo passo é montar uma estrutura dentro da casa do próprio colaborador, né? Aí a gente está falando do futuro, onde ele não precisa acordar de manhã, né? Pegar um ônibus, se locomover até o terminal, entrar no terminal, passar pelo processo de security, de segurança, né? Para operar esse equipamento já remoto dentro do teu terminal. Você acha que esse é o futuro, né? O futuro já chegou, já está no presente, operação remota acontecendo, mas por uma questão de mobilidade. E esse gargalo que a gente tem nas grandes cidades é algo que possa acontecer também, Bruno? Eu acho que pode ser um próximo passo, eu acho que é um futuro distante ainda, mas dada a tecnologia, né, e aí será necessário um barateamento das mesas de operação, que hoje é um investimento bastante elevado, e é uma mesa que é operada em vários turnos, e aí se você tem isso na casa do nosso colaborador, você precisa ter o triplo ou quádruplo de mesas, né, porque cada um está ali no seu turno trabalhando, mas pode ser algo que venha a ser desenvolvido e de uma forma que os investimentos fiquem menores, que pode colaborar nesse deslocamento. Da mesma forma que potencialmente melhora essa questão da mobilidade, por outro lado, você tira aquela socialização do ambiente de trabalho, né? Hoje a gente vê uma questão de uma adoção de mais modelos híbridos do que modelos 100% home office, por essa questão dessa troca, dessa convivência no ambiente de trabalho. Então, esse trade-off, eu acho que ele vai ser feito, né, a cada momento que você tiver um salto de tecnologia, maior oferta desses fabricantes, e aí o barateamento, e aí esse trade-off entre estar presencial ou estar trabalhando de home office, ele vai ser feito no dia a dia e tomando a decisão para cada uma das operações no melhor momento. Você fez um comentário a respeito desse trade-off que a gente obrigatoriamente enfrenta, e você é um gestor da área portuária, você teve a possibilidade também de estar à frente de uma diretoria na autoridade portuária, e a gente convive com esse mundo, né, na transição aí de gerações, o que necessariamente sempre acontece. Como é que você está encarando essa transição de gerações, né? Essa geração que chega ao mercado de trabalho hoje com tecnologia na veia, né, com inovação na veia, pensando obviamente nesse modelo híbrido que você colocou, às vezes ele quer trabalhar o home office, às vezes ele quer a socialização, para essa nossa geração, eu vou me incluir aqui, eu e você, né, que é a nossa geração do network, é onde a gente foi criado e convivendo, né, com essa habilidade do network, do presencial, para ter o entendimento das dificuldades, do problema, para achar soluções. Como é que o gestor hoje, o líder, se comporta diante, né, desse enfrentamento que é necessário fazer, Bruno? Eu acho que antes de falar dessa questão da presença ou não no site, né, no terminal, dessa troca geracional, eu acho que tem um ponto importante que a gente está falando de tecnologia, e quando a gente vem com essa operação remota, a gente vem com esse modelo de operação diferenciado numa mesa, com um monte de joystick, com telas, né, se aproxima o mundo da operação portuária do mundo dessa geração mais nova, né? Uma geração que ela foi criada, que ela cresceu jogando videogame, né? Então, quando você consegue colocar numa operação que era uma operação pesada, muita tecnologia, como a gente viu lá, que a gente vê na Santos Brasil, você começa a aproximar esses dois mundos e começa a trazer, né, conquistar um interesse dessa nova geração a ser operador num terminal de containers, por exemplo, né? Então, isso já é algo que a gente vem percebendo. A gente recebe visita, por exemplo, de estudantes, né, lá no terminal, e o olho brilha quando eles olham o centro de controle, quando eles olham aquela sala de operação remota. Então, isso
é um ponto que a tecnologia também pode melhorar quando a gente fala de trabalho pesado, né, que era a operação em cima do equipamento versus o trabalho num centro de controle. Para algumas operações, para algumas funções, claro, como a gente comentou, quando eu comentei aqui na resposta anterior, eu acho que vai depender ali do investimento que tem que ser feito para aquela pessoa ficar 100% home office ou no híbrido, para a gente poder fazer essa escolha. Para algumas funções, ela tem que ser o trabalho presencial, e aí cada função ela vai ter que ser trabalhada, vai ter que ser avaliada para ver se a gente consegue ou não atrair esse público mais jovem, e se o modelo de operação atual não atrair o jovem, a gente vai ter que criar um modelo que atraia, porque uma hora a força de trabalho que está trabalhando hoje vai se aposentar, né? A gente já tem uma mão de obra com uma idade média bastante elevada, é uma preocupação, então a gente tem que estar ali constantemente pensando em alternativas para atrair pessoas mais jovens para a operação portuária. Bruno, olhando pro Gate, né? Infelizmente, quando o papo é bom, ele passa e passa muito rápido. Mas olhando pro Gate, a Santos Brasil foi a primeira empresa, eu vou me arriscar a dizer, a ter um Gate semi-automatizado. Por que semi-automatizado? Porque a gente ainda tem um problema do lacre, né? Uma exigência do lacre que a gente não consegue automatizar a leitura do lacre. A detecção do lacre a gente já automatizou, o mundo já automatizou isso. E o Brasil é um dos poucos países, ou o único país, que obriga, evidentemente, essa etapa dentro do processo de admissão dos caminhões, da leitura ali do número do lacre no gate. Falando de automação de gate, essa etapa a gente vai conseguir vencer de alguma maneira, junto, obviamente, à alfândega e à Receita Federal, mudando esse processo? Queria saber o teu sentimento em relação a isso, para que a gente possa ter mais produtividade no gate e deixar de ter, evidentemente, um fluxo maior, né, de trânsito dentro das perimetrais, porque é finita a nossa perimetral, não dá para crescer mais, então a gente precisa ter um agendamento seguro com uma velocidade de admissão extremamente segura também. E, por outro lado, a gente está gerando um volume de dados imenso dentro do setor portuário. E eu percebo muito poucas iniciativas, e aí eu vou fazer uma meia-culpa dos dois lados, da iniciativa privada e pública também, na gestão desses dados, que possivelmente poderia ser da autoridade portuária. Você teve sentado lá também. Como é que você está olhando essas duas questões? A questão do gate, né, na qual eu te pontuei, como é que a gente se torna mais célere, e por outro lado, como é que a gente faz a gestão de tanto dado que a gente tem hoje para que possa gerar um histórico para o futuro e para que a gente possa ser mais assertivo na tomada de decisão? A questão do gate, né? Hoje na Santos Brasil a gente tem até duas áreas de gate. A gente tem o gate que é completamente automatizado, que é aquele gate que dá ali para o caminhoneiro toda a movimentação que ele tem que fazer dentro do terminal. Então, mas é a segunda etapa. Antes dessa etapa, que é toda automatizada, na verdade a gente tem uma pessoa dentro do centro de controle monitorando 10 gates, e ela só age na exceção, né? Se a digital do motorista não leu, se deu algum problema, ela age do centro de controle. O pré-gate que nós temos, que é o gate de inspeção, aí sim a gente tem ainda um desafio bastante grande. A leitura do código de lacre, eu vejo que é algo superável a curto prazo, né? Eu acho que não é um problema tão grande a se superar. O que eu vejo que é um problema quando a gente fala de lacre é você verificar a integridade física desse lacre. Então, os nossos operadores, eles precisam lá e puxar o lacre para Com a ver se mão o lacre mesmo, de né? fato não foi rompido, ou se ele não é um lacre que foi produzido em uma impressora 3D, que é um lacre falso, né? Para que assim a gente dê a entrada do caminhão ali no terminal. Mas eu acho que existem outras formas, né? A questão do agendamento, ela é um dos fatores que ajuda nesse fluxo de gate, né? Mas nós estamos trabalhando para ter algumas rotinas com inteligência artificial para nos dar, baseado no histórico, a previsibilidade de chegada, baseado na chegada de navio, como que deve ser o gate nos próximos dias, nas próximas semanas.
e aí sim a gente vai fazendo uma gestão nessa área de pré-gate da quantidade de recursos que a gente precisa colocar para que isso não afete a mobilidade das pessoas que circulam ali também nas perimetrais, né? Outra ação que nós estamos avaliando, e aí são estudos, né? Porque assim, tudo que quando a gente fala de nova tecnologia, quando a gente fala de questões de inteligência artificial, são todas coisas que você vem avaliando, vem estudando, mas a leitura ali de RFID, dos caminhões que transitam pelas perimetrais, que transitam na estrada, de mostrar a localização do caminhão que vai para cada um dos terminais e poder ali, quem sabe, ter um painel que já identifica se o caminhão está agendado ou não e permite que ele entre na área portuária somente se ele estiver agendado, né? E isso vai facilitar um pouco essa mobilidade dentro das perimetrais que tem uma capacidade restrita. E aí sim, né, junto, e para fazer isso, né, quando a gente fala de uma gestão de tráfego nas perimetrais, a gente precisa dessa atuação conjunta com a autoridade portuária, e a gente vem ali tendo algumas conversas com eles para melhorar o fluxo da entrada dos terminais. Inteligência artificial, gestão com tecnologia é importante, mas é óbvio que tem diversas obras físicas, né, obra civil, que precisam ser feitas, né, que já estão atrasadas há algum tempo, que também vão melhorar bastante a capacidade do acesso terrestre do Porto de Santos. Bruno, eu preciso te perguntar se você já está de mala pronta para a gente ir para Seattle, São Francisco e Vale do Silício, e me pediram para que eu não abrisse a nossa agenda. Então tem pouca gente nos ouvindo, pouca gente nos assistindo, e eu vou pontuar algumas coisas da nossa agenda aqui, vou dar um spoiler, e aí quero saber como é que está o teu sentimento para essas visitas. Eu posso? Vamos lá? Opa, Vou abrir aqui. Então, nós vamos fazer aqui, ó, o Porto de Tacoma, a gente vai se reunir com as autoridades no Porto de Tacoma para olhar principalmente lá a carga fracionada e containers, tá? No Porto de Everett, nós vamos ver o embarque de aviões Boeing 767 e 777. Eu te confesso que eu tenho a mesma sensação, já estou fazendo um recorte aqui, quando eu e você entramos no estaleiro lá na Coreia do Sul, né? Eu falei, nossa, isso é um check de vida. E olhar aí o embarque de Boeing 767, 777 deve ser uma coisa fascinante. A gente faz uma visita na Washington Maritime Blue, que é uma grande organização de descarbonização. Vamos visitar um dos maiores portos de containers em São Francisco e depois a gente cai realmente ali de cabeça no Vale do Silício, fazendo ali visitas em empresas como Microsoft, Google, Amazon, a própria Oracle, né, Intel e a Apple. O que mais te chama atenção nessa agenda aí? É um segredo, tá? Eu não poderia ter divulgado ela ainda. Eu acho que é o que a gente sempre fala, né? Quando a gente vai visitar terminal portuário, e a gente já visitou alguns no mundo, e a gente tem exemplos no Brasil, como a Santos Brasil, a gente acaba, no final do dia, vendo um pouco de mais do mesmo. Né? Você vai no terminal portuário, um tem um pouquinho mais de automação que o outro, um tem um RMG, que é com trilho, o outro tem um RTG, que é com pneu, um tem mais berço que o outro, mas, no geral, a operação acaba sendo mais semelhante, dado o crescimento que o Brasil teve recentemente, né, com esses investimentos em tecnologia. Quando a gente vai para empresas que trabalham com tecnologia, com esse desenvolvimento, que a gente acaba aproveitando no passo seguinte para implementar no terminal portuário, eu acho fascinante. Né? Foi até um comentário que nós fizemos na Coreia, um mundo, parece que é um mundo novo, né? São sempre fronteiras que são rompidas com aquela tecnologia, permitindo que você agregue novas funcionalidades aos equipamentos básicos que você já tem, que sempre vão ter equipamentos grandes com aço, mas você traz novas ferramentas de tecnologia que facilitam a movimentação, melhoram a movimentação, e tem empresas que só pensam nisso, que são essas empresas de tecnologia que a gente acaba visitando em oportunidades como essas. Então, bastante empolgado com essa próxima viagem. Tenho certeza que essas empresas que nós vamos visitar de tecnologia vão trazer insights importantes para que a gente, no futuro próximo, possa aplicar outras tecnologias no setor portuário.
quem sabe até habitar o nosso parque tecnológico aqui na cidade de Santos, né? E também impulsionar aí a cidade do Guarujá, onde está localizada a Santos Brasil. Bruno, quero muito te agradecer pela presença aqui no Porto 360 Entrevista. Você que é um hábil tenista, eu sou um beach tenista e nós temos um desafio de um dia jogarmos uma partida de tênis e uma partida de beach tênis. Isso não esqueci não, hein, meu amigo? Obrigado pela presença. Obrigado, Matos, por mais essa oportunidade e dizer que nós estamos sempre disponíveis, trabalhando junto para passar informação do setor portuário e principalmente da Santos Brasil. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço, até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio